Ô, gente, até aquele vídeo que ele ficou passado como mortadela. E aí, gente, tudo bom? Fala uma coisa, tá vendo esse vídeo aí? É muito engraçado, viu? Ei, Duda, se você tá vendo esse vídeo, ainda bem que você foi pra escola, mas você vai ver esse vídeo, viu, Duda? Entendeu? Tchau, Duda.